Apesar de ser um vilão, Aizen Sosuke é um intelectual surpreendentemente educado. Ele mostra ser persuasivo e bem inteligente, sendo que muitas vezes tem situações inteiras planejadas com antecedência. O autor de Bleach tenta evitar falar sobre o passado de Aizen, com isso dando um ar de mistério ao personagem, o que no meu ponto de vista o torna muito mais fascinante. Aizen é o vilão principal da obra Bleach. Ele é um ex-capitão da 5ª Divisão da Soul Society que secretamente conduziu pesquisas para alcançar novos patamares de poder, combinando os poderes de Shinigami com os de Hollow. E para entendermos melhor o personagem, vamos contar a sua história. Em um ponto desconhecido no passado, Aizen investiu na pesquisa e criação do Hogyoku, antes mesmo de Kisuke Urahara, com isso sacrificando centenas de cidadãos de Rukungai, porém ele não conseguiu o resultado esperado. E para conseguir continuar com esse experimento sem levantar suspeitas, ele resolveu então entrar para Gotei 13. Antes de tudo, ele era apenas um Shinigami com grandes habilidades, mas logo foi notado todo o seu potencial e o poder imensurável que possuía. Então, o mesmo foi promovido a tenente da 5ª Divisão, onde seu capitão era Hirako Senji. Dessa forma, às escondidas, ele continuou com suas pesquisas, mas dessa vez com todo o respaldo que a posição de tenente lhe proporcionava, conseguindo assim materiais, informações e meios necessários que antes não tinha. Porém, Hirako começou a desconfiar dele e achava estranho tanto o interesse dele por determinados assuntos, e dessa forma decide ficar de olho nele, pois já desconfiava um pouco dele e agora mais ainda. Durante suas pesquisas, Aizen fez experimentos com um Hollow, que acabou chamando de O Branco. Por acidente, esse Hollow atacou Masaki, que era a mãe de Shigo, que também era uma Quincy que atrapalhou seus planos, sendo mordida pelo monstro a infectando. Anos depois, Masaki dá à luz e nasce Shigo, que mais tarde ganha a habilidade de Quincy, Shinigami e também de Hollow, em virtude desse contato com o monstro. Mas se você pensa que Aizen parou com suas pesquisas, você está redondamente enganado. Ele voltou a fazer o que já tinha feito anos atrás, usando pessoas para experimentos, só que dessa vez a Gotei 13 percebeu os desaparecimentos estranhos e enviou uma equipe para investigar. Nessa época, já tinha convencido Toze e Jin a se juntarem a ele. Além disso, percebeu que os experimentos de Urahara relacionados ao Hogyoku eram superiores aos seus. Com isso, começou a pensar em um plano onde pudesse tirá-lo do jogo. Então, sabendo que o Gotei 13 iria investigar os desaparecimentos, Aizen usou isso como oportunidade de botar seu plano em prática. Ele conseguiu que a 9ª divisão do capitão Kensei Mugamura, que era também a divisão de Touzen, fosse investigar o caso. Não foi nenhuma surpresa ao descobrir que o grupo enviado não havia retornado. Com o desaparecimento da 9ª Divisão, o capitão comandante Yamamoto convocou uma reunião de emergência e montou uma equipe para investigar. Tendo um intelecto superior ao de Aizen, Urahara percebeu algo de errado na demora do grupo e se voluntariou para procurá-los. O capitão comandante decidiu que não, e quem iria seria Hirako, Rose, Love, Hashi, Lisa e Hiyori. Então, o grupo foi atrás da 9ª Divisão, e o que encontraram era terrível. Todos, exceto o capitão e a tenente, estavam mortos. Aqueles que não estavam mortos, por outro lado, apresentavam uma substância branca tentando os possuírem. Eles não sabiam como eles estavam se tornando Hollows, mas deviam pará-los a qualquer custo. Tudo estava indo bem, até a substância atingir Hiyori, que estava sendo carregado por Shinji. Nesse momento, Aizen se mostra para seu capitão, explicando o porquê de ter feito eles passarem pela rolificação. Enquanto ele se prepara para matar Shinji e os outros, Kisuke Urahara e Tessai chegam para impedir Aizen. Então Aizen e Urahara têm uma breve discussão sobre o que está acontecendo, com Aizen agindo inocentemente no início, até que Urahara observa que a equipe de investigação não tem ferimentos simples, mas na verdade estão passando por uma rolificação. Aizen elogia Urahara por essa sua dedução e se revela por trás dos desaparecimentos em Rokungai. Afirmou que era o responsável por transformar seu ex-capitão e 7 outros Shinigamis em Hollows. Apesar disso, Aizen e seus aliados fugiram, e usando o poder das suas Zanpakutou, hipnose completa, fez com que todo o Gotei 13 pensasse que Urahara era o traidor. Então Urahara fugiu da Soul Society junto de Tessai e Orichi,
e os Shinigamis que sofreram rolificação. Após Aizen transformar Hiraka e seus amigos em uma espécie de Hollows, Kisuke usa o poder do Hogyoku para resgatá-los, assim então os transformando em Vizards. Agora, sem Hirako e Urahara para atrapalhar, Aizen vira o comandante da 5ª Divisão e promove Jin e Tozen para capitães, revelando seu grande propósito de transcender seu poder de um Shinigami, tentando se tornar um deus. Ao se tornar um capitão nas 3 divisões, Aizen mostrava ser um cara bacana, legal e gentil, mas na verdade seus planos estavam apenas começando, onde já tinha invadido o Ecomundo e tomado para ele, criando Las Noites e derrotando o Rei Baragan, que era o segundo espada. Assim, Aizen foi recrutando arrancados poderosos como Yukiora, Stark e Grinjow, e ele conseguia controlar eles facilmente, graças a seu poder avassalador e sua Zanpakuto hipnótica. A partir daí, criando um exército de arrancados conhecido como Espadas. Enquanto isso, ele era um capitão nas 3 divisões. Além de elaborar seus planos no Ecomundo, já estava planejando algo contra a Soul Society. Aizen matou toda a Central 46 e todas as missões que vinham fazendo em Karakura eram coordenadas por ele. Todas as vezes que Rukia visitava a cidade para concluir uma missão, fazia parte do seu plano. Aizen, quando era um capitão, demonstrava ser amável, educado e respeitado. No entanto, sempre foi uma máscara, escondendo sua personalidade manipuladora e assustadora. Ele age de acordo com seus objetivos, tratando todos como meros peões e disposto a fazer qualquer coisa para o sucesso. Aizen é um dos personagens mais inteligentes do universo de Bleach, admitindo que somente Urahara o supera nesse aspecto. Na maioria das vezes ele age arrogantemente, menosprezando os mais fracos. Enquanto capitão, criou uma falsa personalidade, fingia ter uma boa índole e fingia se importar com o bem alheio e era a favor da justiça. Só que o que ele realmente buscava era se tornar o novo rei das almas. Sua meta seria criar um novo mundo, ao eliminar o sistema e burocracia promovidos pela Soul Society. O vilão seria uma espécie de salvador. Dessa forma, consideramos o personagem como uma espécie de resposta anárquica ao implacável governo que regia a Soul Society. A constante contraposição de Ichigo a Aizen nos fazia acreditar que o vilão seria apenas um fator caótico em meio à ordem pré-estabelecida. Infelizmente, o autor não pôde destacar a real essência do personagem durante o período de execução do anime e do mangá, e nem parece pretender fazê-lo em um tempo qualquer. Aizen inicialmente parecia ser um capitão muito gentil e respeitado, e era admirado por muitos, especialmente pela sua tenente Momo Inamori. No entanto, ela foi apenas uma máscara para disfarçar sua natureza manipuladora e muito perigosa. Na verdade, ele se preocupa muito pouco com seus subordinados e está disposto a usar quase todos ao seu redor como peões em seu distorcido jogo de xadrez. Ele, portanto, não está disposto a parar por nada, nem que tenha que manipular ou matar qualquer pessoa que julgar necessário. Dessa forma, Rukia é levado a Seretei para execução e Aizen faz sua primeira aparição no anime mangá. Ele pergunta a Renji se a execução era realmente o melhor caminho, se alguém não tinha arquitetado esse fato. De início, parecia ser alguém com uma boa índole, que preza pelo bem do próximo e pela justiça. Após a invasão de Shigo e seus amigos na Seretei para salvar Rukia, Aizen aproveitou a falta de atenção dos Shinigamis para forjar sua morte, deixando seu cadáver pendurado no alto de um prédio. Só que o que poucos sabiam é que quando Rukia é trazida de volta à Soul Society, ela está com o Hogyoku escondido dentro do seu corpo. Aizen rapidamente manipula todos e elabora uma conspiração. Aizen primeiro mata todos os membros da Central 46 e começa a mudar a data de execução de Rukia. Ele então começa a plantar suspeitas dentro da Soul Society, inicialmente falando da possibilidade de uma conspiração. Mais tarde, ele usa a habilidade de sua Zanpakuto para enganar todos e acreditarem que ele foi morto por Jin. Ele também manipula sua tenente Hinamori para acreditar que ele provavelmente foi morto por Hitsuga, seu amigo de infância, para tirá-lo do caminho. Por causa da natureza da sentença de Rukia e do método de execução, o Gotei 13 se divide em facções e os capitães começam a lutar entre si. Ele deixou uma carta para sua tenente contendo informações sobre o traidor da Soul Society. Não foi surpresa nenhuma quando Hinamori atacou o suspeito, Tojiro Hitsuga, capitão da 10ª Divisão e amigo de longa data da tenente. Este não sabia de nada e foi obrigado a nocauteá-la.
Percebendo algo de errado com a morte de Aizen, ele apelou para a Central 46, mas quando chegou lá, viu que todos estavam mortos. Dessa forma, depois de manipular todos, ele consegue colocar as mãos no Hogyoku com um plano elaborado envolvendo a execução de Rukia e as tentativas de resgatá-la, manipulando a maioria dos capitães da Soul Society de acordo com a sua vontade. Depois de obter o Hogyoku, ele declara suas intenções abertamente. Nesse instante, uma garganta enorme aparece na Seritei, projetando 3 feixes de luzes destinados a si próprio, Jin e Touzen, levando eles para o Ecomundo. Ao sair do portal, Aizen tira os óculos e muda seu estilo de cabelo, penteando eles com a mão. Seus óculos evaporam e se transformam em pó. Ele então começa a anunciar sua meta de ficar no topo do mundo, nos céus, e tomar o lugar dos deuses ausentes, algo que ninguém fez antes, e desse jeito acaba o arco da Soul Society. Arco Arrancar. Revelado, se você não é inscrito, ajuda aí, boy, curte o vídeo e se inscreve no canal. Com o Hogyoku em mãos, Aizen muda seu estilo de roupa, criando um exército de arrancás, que são rolas com poderes shinigamis. Dessa forma, percebemos que Aizen está em busca de criar uma guerra contra a Soul Society, em busca da chave real. Em algum momento, ele também encontra Coyote Stark e Lily, e fica impressionado com o arrancar. Ele pergunta se aquela quantidade gigante de Hollows mortos foram mortos por ele, e ele afirma que sim. Então Aizen faz uma oferta a Stark para eles se juntarem como aliados. Stark, acreditando que Aizen é forte, concorda. Como comandante do seu exército de arrancar, Aizen controla seus novos subordinados por meio de respeito ou medo, o que ora, um dos seus subordinados notavelmente leais, revelou em uma conversa com Orime que todos eles estão aqui para promover as ambições de Aizen. Já para indivíduos mais agitados, como Grimmjow, ele utiliza outra tática. Ele o mantém na linha por meio de intimidação e jogos mentais. Alguns arancas, como Ice Ring, afirmam que seguem Aizen porque ele não tem medo, algo que os seres nascidos do medo e do desespero acham inspirador. Outros arrancar ocasionalmente seguem Aizen por razões únicas, como Israel Aporo, que segue Aizen com a esperança de erradicar o mundo de todos os não-Holons. Então, munido de seu exército de arrancás, Aizen raptou Inoue, uma das amigas de Ichigo, que possuía um poder de cura misterioso. Seu objetivo era usar esses poderes para regenerar o Hogyoku à sua forma original, antes de realizar tanto esforço, ficando explícito que seu real objetivo mesmo era derrubar o Rei das Almas, se tornar um novo deus. Após dominar por completo o Hogyoku, Aizen fica um dos personagens mais poderosos da obra. Só que houve um problema, ele ganhou uma confiança enorme graças às suas habilidades formidáveis, fazendo ficar com a guarda baixa. Devido a todas as transformações, sua atitude ficou um pouco arrogante e muito confiante, muitas vezes levando um golpe de seu oponente de propósito, sequer se preocupando. Já em sua última forma, desenvolveu uma personalidade de superioridade, como um deus na verdade. Então, entendemos que o verdadeiro objetivo de Aizen é derrubar o rei da Soul Society, mas para fazer isso, ele precisa da chave real, que é uma chave dourada de 3 pontas, que abre um portal para a dimensão na qual o Rei das Almas está vivendo. Embora a localização da chave seja conhecida apenas pelo Capitão Comandante Yamamoto, Aizen sabe como a original foi criada, e com isso pode fabricar outra. Só que para fazer isso, ele precisa de 100.000 almas, portanto, ele vê na cidade de Karakura como a solução. Com isso, ele trouxe seus 3 primeiros espadas, juntamente com seus Fractions, para enfrentar os capitães enviados para Karakura, que na realidade era falsa, a verdadeira estava na Soul Society. Então Yamamoto, o capitão comandante, prendeu Jin e Touzen numa área feita por fogo, os impedindo de lutar. Após os espadas serem derrotados com a ajuda dos Wizards e o próprio Aizen, que cortou a Haribel, Ichigo aparece repentinamente e ataca o comandante dos Arrancar. Sem sucesso em nenhum movimento, o Shinigami substituto começa a se desesperar. Nessa hora, os Shinigamis e Wizards restantes decidem atacar Aizen, para que o mesmo não revele sua Zanpakuto para Ichigo. Não deu certo, Aizen derrotou todos eles sozinho, até mesmo o Capitão Comandante. No entanto, subestimou o comandante que usou o Hadou 96 para feri-lo. Esse Hadou abriu um breve intervalo de tempo que Ichigo usou para usar sua técnica, o Getsuga Tensou, causando um corte em Aizen.
A fim de desequilibrar Ichigo na luta, o nosso vilão conta a verdade sobre a família de Ichigo, momento que o pai de Ichigo o interrompe. Então Aizen luta contra o pai do Shinigami substituto sozinho até a chegada de Urahara e Orochi. Só que o que nenhum dos três esperava era a fusão do mesmo com o Hogyoku, concedendo um poder maior do que ele já possuía. Dessa forma, Aizen os derrotou com facilidade e seguiu para a Soul Society. Quando chegou lá, foi surpreendido por Gin, que o perfurou com sua Bankai e roubou o Hogyoku, revelando ser um agente duplo. Entretanto, acabou por não ser uma boa ideia, pois o Hogyoku já fazia parte de Aizen. Então, Aizen deixou Gin muito ferido, quase morto. Momento em que Ichigo chega, completamente diferente, agarrando o rosto de Aizen e o jogando em uma área plana de Karakura. Sem sombra de dúvida, foi a melhor batalha, de proporções épicas. No ápice da luta, ambos estavam em suas formas mais poderosas, porém Aizen ainda não sentia a Reiatsu de Ichigo, fato que o deixou muito furioso, abrindo uma chance para que o Shinigami substituto o acertasse com um ataque na forma Getsuga Tensou final, que faz o usuário perder sua Reiatsu. No entanto, esse ataque não foi suficiente para derrotar esse vilão formidável, totalmente apelão. Ele começa a se regenerar, ao mesmo tempo em que zombava de Ichigo. Com isso, não percebendo que um Kido estava se ativando. Então Urahara aparece e explica que jogou um encantamento nele, e que ele funcionou, pois Aizen tinha se enfraquecido devido ao golpe de Ichigo. Durante o tempo de ativação do selo, ele gritava o quanto desprezava Urahara. Falava que como ele tinha um intelecto tão grande, tão enorme, e mesmo assim seguia aquela coisa, referindo-se ao Rei das Almas. E após o selo estar completo, Ichigo pondera sobre as verdadeiras intenções de Aizen. 10 dias depois, vemos Aizen sentado, amarrado em uma cadeira por várias faixas pretas. Ele está sendo julgado sob a autoridade dos novos juízes da Central 46. Eles o sentenciaram a 18.800 anos no Muken, que é o 8º e mais baixo nível de prisão subterrânea. Aizen questiona como ele está sendo julgado por gente como eles, afirmando que acha isso bastante cômico. O juiz o silencia, chamando-o de traidor e avisando para não ficar arrogante só porque ele é imortal. Ele então ordena que os olhos e a boca de Aizen sejam amarrados de uma vez e aumenta sua sentença para 20.000 anos. Guerra dos 1000 anos. Sua breve participação na Guerra Sangrenta dos 1000 anos não foi desperdiçada. Simplesmente enganou a todos, o que ele faz de melhor. E, na batalha final, usou o poder de sua Zanpakuto contra o Rei Quincy, ganhando tempo para Ichigo o cortar ao meio com seu Getsuga Tensou. No time skip, descobrimos que Aizen está vivo, mas ainda preso no Muken. Desse jeito, ele faz sua última aparição no mangá de Bleach. E se você gostou desse vídeo, que deu muito trabalho, por favor, curte, comenta e se inscreve no canal. Me ajuda aí, boy. Obrigado por tudo e nos vemos em uma próxima.